A doença arterial coronariana hoje é a doença que mais mata no mundo, perfeito? Uhum. E quando a gente pensa na lesão de tronco, a gente torna o processo mais complexo ainda, né? E é um medo que a gente tem como médico, é um medo que a gente tem como cidadão, né? Sim. E como cirurgião cardíaco. Eu sempre falo que o medo faz parte do jogo. Uhum. Quando a gente faz um diagnóstico desse, por conta de tudo isso que vem junto com a lesão coronariana e principalmente com um tronco de coronária esquerda. Fala um pouquinho para a gente dessa apresentação e da epidemiologia da doença hoje. Legal. Né? O que ela representa? Bom, como você comentou, então, mesmo assim, a doença coronariana é a doença que mais mata no mundo, né? A doença cardiovascular é responsável por quase 1/3 de todas as mortes. Se você for ver, isso equivale a quase 2 vezes todos os tipos de cânceres juntos, né? E a doença coronariana, dentro das causas cardiovasculares, é metade delas, né? Então, você pode dizer que é uma das principais, na verdade, é a principal causa de morte e mortalidade no mundo. E a doença de tronco, talvez ela esteja na ponta de maior gravidade dentro da doença coronariana. A gente sabe que, além da doença ser extremamente grave, quase que 70% das lesões de tronco, se você pensar em doenças pelo menos do terço médio e distal, 70% delas estão associadas à doença multiarterial. Então, às vezes, o prognóstico não é tão ruim somente pela lesão de tronco, mas pelo quadro coronariano como um todo, né? Então, não é uma condição tão rara nesse sentido. Agora, o que deixa um pouco de dúvida, até falando do ponto de vista de definição da lesão de tronco, se você for as diretrizes, elas sambam um pouco, ninguém consegue definir muito bem o que é uma lesão significativa, o que não é. Tem um artigo muito interessante de revisão do Jack, de 2022, salvo engano, que ele posiciona que uma lesão significativa seria aquela acima de 50%. Uhum. Só que ele ainda define que, apesar de significativa, existe um conceito de lesão intermediária, que seria ali entre 40% ou 50% até 70%, e crítica acima de 90%. Isso vai ter um impacto importante porque várias indicações de revascularização, elas passam por esse diagnóstico do que é ser uma lesão significativa, né? E uma coisa que você fala, né, Vitor, assim, a importância da lesão de tronco, os riscos, é que normalmente ela não vem só associada à lesão de tronco, né? Quando a gente se depara muitas vezes, né, Léo, que eu acho que o nosso maior medo é quando a gente pega essa lesão de tronco ali de 70%, 80% e uma direita com 90% proximal, né? Então, assim, é praticamente um coração que está em anaerobiose ali, trabalhando, e que você não sabe como é que essa pessoa está andando. E vira e mexe, eu fico olhando na rua, assim, cara, quando eu estou no trânsito parado, vejo um monte de gente, falo assim, quem será que tem uma lesãozinha de tronco ali, que está andando e nem sabe disso, né? Porque às vezes você não tem sintoma. Mas a ausência a gravidade de sintoma, é muito intensa, né? A ausência de sintoma, assim, o desconhecido realmente problemático, né? Sim. Quando a gente fala da lesão coronariana, Vitor, como um todo, tá? Estamos falando, obviamente, aqui, olhando mais para o tronco, que é o objetivo hoje desse nosso papo, mas falando sobre a doença coronariana como um todo. Então, a gente já viu que a prevalência dela na sociedade, ela é muito grande, perfeito? E assim, eu acho que, começando esse papo, a gente tem que pensar em alguma forma da gente evitar isso, né? Qual que é a história dessa doença e como a gente poderia influenciar para que a gente tivesse um desfecho positivo, quer dizer, a não doença ou uma doença menos importante. Isso, acho muito interessante, porque assim, quantas vezes você já não ouve, o paciente infartou do nada, né? Se você for pensar, a doença aterosclerótica, ela deve começar, e a diretriz de dislipidemia de 2025, ela traz a figura central, uma figura muito interessante, porque ela mostra a evolução da doença coronariana e que começa para todo mundo ali aos 20 anos de idade. A magnitude, obviamente, que ela vai se desenvolver depende de diversos fatores de risco. A doença coronariana ela é poligênica e multifatorial. Não vai ser só o colesterol que vai dar problema, não vai ser só a diabetes, é o conjunto da obra. Então, hoje em dia, quando a gente pensa em prevenção, tanto primordial quanto primária, eu acho que esse é um ponto central em que a medicina está evoluindo cada vez mais, em estratégias de prevenção cardiovascular, né? Você pegar as coisas antes de que ela vire ali uma placa grande, uma placa instável. Então, obviamente, hábitos de vida saudável, atividade física, mas evitar cigarro, controle de hipertensão, controle do diabetes, você tomar cuidado já desde cedo com o colesterol, ou seja, são várias medidas que a gente precisa tomar para evitar que isso se torne uma doença significativa, né? E hoje,
Desculpa, eu te interrompi. Não, eu ia até comentar, até porque às vezes as pessoas ficam muito preocupadas com as lesões em que a porcentagem de obstrução seja muito grande, mas a gente sabe que até 50% dos infartos acontecem em lesões não obstrutivas. Então, assim, eu não preciso ter uma placa de 90% para dar problema sério. Né? É por isso que é tão importante, talvez, essa prevenção, né? Porque é o que você falou, assim, a maior parte dos infartos são lesões que não são tão significativamente obstrutivas, mas você tem a instabilidade de placa. Então, o diagnóstico precoce de uma placa aterosclerótica, na carotídea, às vezes que é um exame até mais fácil de ver, te leva a fazer uma investigação mais pormenorizada, né? Tentar fazer um controle glicêmico bom, controle de colesterol melhor, uma atividade física, mudança dos hábitos de vida, para você não chegar na condição aí do infarto, que já é correr atrás do prejuízo, né? Eu conheço alguém que sempre fala para mim, se quando você está correndo atrás, você está atrasado. Você conhece essa pessoa? Que fala isso? Isso é uma frase minha que eu aprendi de quem corre atrás está atrasado, vocês têm que correr na frente. Muito bom. E é isso que a prevenção está aí, né? Que a prevenção está aí. E aí, Vitor, você que está ali no livro, porque o que chega para mim e para o Leandro? Depois disso tudo, vamos correr atrás. Frente, a gente está correndo atrás o tempo inteiro. A gente é quase um Bolt, né? A gente é quase um Bolt, é isso mesmo.